Olá! Na última semana foi anunciado um plano de trabalho para atualização e revisão da legislação de uso e ocupação do solo, de maneira a proporcionar subsídios para a revisão do plano diretor da cidade. A apresentação foi feita para representantes de conselhos municipais e de diversos segmentos da sociedade e entidades de classes da Câmara e da imprensa. E na última terça-feira, o secretário municipal de Planejamento, Fernando Vaz Pupo, explicou aos vereadores que, para a realização desse trabalho, foi assinado um contrato com a Fundação de Pesquisa em Arquitetura e Meio Ambiente, a FUPAM. O valor desses serviços é de 1,6 milhão. Para falar sobre as impressões dos parlamentares a respeito deste projeto, nós vamos hoje conversar com os vereadores André Von Zuben, do PPS, Pedro Tourinho, do PT, e Zé Carlos, do Solidariedade, que é o presidente da Comissão de Política Urbana aqui da Câmara Municipal, uma das comissões que vai analisar este projeto quando vier aqui para a Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos. Vereador Zé Carlos, o senhor que presidiu essa reunião, gostaria que o senhor falasse primeiramente dessa primeira impressão que o senhor teve do que o secretário explicou aqui aos parlamentares. Boa tarde, Mina. Boa tarde, colega de parlamento, Pedro Tourinho, vereador André Von Zuben. Veja bem, nós presidimos na data de ontem, foi uma reunião de trabalho, foi uma apresentação do trabalho, do cronograma de trabalho que foi elaborado pela FUPAM, juntamente com a Secretaria de Planejamento, que vai se desencadear aí durante todo esse ano e também até meados do ano que vem. Eu achei o projeto de trabalho, esse cronograma de trabalho, muito bom, muito condizente. Então nós não conhecemos ainda a fundo quais vai ser, na realidade, o desenvolvimento disso, mas nós vamos estar acompanhando esse cronograma de trabalho para ver, para ter subsídio de como vai se dar essas mudanças de zoneamento, né? Porque hoje na cidade de Campinas, todo mundo sabe que Campinas, devido ao passado, que até vereador fazia mudanças pontuais no zoneamento, Campinas se transformou numa colcha de retalho. E é isso que a gente tem que corrigir agora, e a Câmara vai estar sempre pronta para debater junto com a Secretaria de Planejamento esse projeto que ora foi apresentado aí, o plano de trabalho. Sim, agora nós vamos falar com o vereador André Von Zuben. Vereador, a legislação de uso e ocupação do solo é de 1988, ela está muito fragmentada, prevendo 54 zoneamentos e não abrange a área rural, somente a área urbana. Só que, enquanto isso, o vereador Zé Carlos até acabou de citar que Campinas é uma coxa de retalho porque foram feitas algumas alterações pontuais. Mas tramita aqui na casa, inclusive um projeto que já foi aprovado em primeira discussão, uma alteração pontual que trata, inclusive, de uma área que já está ocupada por uma região industrial, né, o TIC, e só que não tem essa previsão. Vocês acreditam que esse seria, de certa forma, o senhor acredita, o último projeto até esse estudo, ou até julho de 2015, que foi a previsão passada desse projeto vir aqui para a Câmara, nós ainda teremos outras alterações pontuais? Boa tarde, Mirna, colegas aqui, Pedro, Tourinho, Zé Carlos. Eu acho que agora nós temos que nos concentrar nessa reestruturação definitiva da lei, né? Eu acho que essa é a ideia, e o plano apresentado, ela prevê isso, né? Então nós vamos estar acompanhando, como o vereador Zé Carlos falou. Eu acho que é muito importante porque a sistemática que foi adotada é uma sistemática de ouvir todos os segmentos da cidade, de debater com os bairros, inclusive. Então, acho que todos devem aproveitar essa oportunidade para poder interferir no processo. Inclusive, é bom dizer que o site da Prefeitura também tem disponibilidade de consultas através dele, com enquetes. Então, as pessoas podem e devem interferir nesse processo. Agora, é claro que existem algumas questões que necessitam de ajustes que não dá para esperar o plano ficar pronto, né? Por exemplo, como essa que você acabou de citar, é uma situação onde ela já existe. Na verdade, o que nós estaríamos fazendo com essa mudança é adequar a lei ao que já existe hoje. Então, se existir
necessidades como essa para adequação, eu acho que podem ser analisadas. Mas o ideal é que a gente aguarde a conclusão. Até porque nós temos que debater também a questão do plano diretor. E essa lei de uso e ocupação do solo ela é fundamental para que se defina o plano diretor que nós queremos para Campinas. Sim, só um minutinho, vereador, sei que o senhor quer dar a sua palavra, mas antes eu gostaria que o vereador Pedro Torinho também entrasse no debate e falasse também sobre a sua posição a respeito dessas leis pontuais que a Câmara tem apreciado e agora esse anúncio do estudo de uma nova legislação. Bem, antes de mais nada, uma boa tarde para todos que estão nos assistindo na TV Câmara, uma boa tarde aos meus colegas de Câmara, você, Mirna. A gente reconhece que essa legislação, ela é uma legislação que está, de fato, bastante ultrapassada, bastante, o tempo já passou, 88 era uma outra cidade, com outro contexto urbano, outros desafios, né? A cidade hoje já tem novos bairros, novas regiões, novas fronteiras de desenvolvimento. Então, a gente vê com bons olhos a iniciativa de revisão dessa lei. Foi composto no passado um grupo de trabalho que começou a fazer uma reflexão a respeito disso, que era composto por entidades das universidades, membros das universidades, entidades do setor empresarial e que discutia já um pouco a ideia dessa necessidade de revisão urbanística. Naquele momento a gente inclusive pleiteou uma maior participação de outros grupos da sociedade civil naquela discussão. E a gente tem clareza de que essa mudança nessa lei tem que ser parte de todo um projeto articulado de repensar o planejamento urbano. Então eu espero realmente que uma iniciativa feita essa ajude a conter iniciativas pontuais, fragmentadas, que às vezes são feitas com base em interesses particulares, interesses segmentados, né, e ajude a pensar a cidade como um todo, porque a gente entende que a cidade ela é um reflexo das relações sociais que acontecem na cidade. Então, o que acontece na cidade do ponto de vista urbanístico é um reflexo de como a gente quer viver na cidade, como é que se dão as relações com os grupos, né? Então, a gente espera que esse processo coordenado, articulado, feito de forma mais ampla, possa de fato ser muito participativo e possa garantir uma unidade de pensamento para a cidade a partir do momento que tiver aprovado. Feito o vereador André colocou, o plano diretor, que vai ser revisto em 2016, é uma etapa fundamental desse processo. E a lei de uso e ocupação do solo, na verdade, é o que dá a tônica de toda a discussão que vai vir depois. Sim, vereador Zé Carlos. Eu só queria completar o que o vereador André disse e respondendo a tua pergunta, eu não vejo como uma mudança de zoneamento pontual essa questão do TIC. Porque se você for analisar toda aquela região, ela já é zoneamento 14. Só dentro do TIC, porque o próprio TIC na época pediu que fosse ali só para logística e carga de transporte, então é que estava uma linhazinha, letra B, se não me engano, que dizia isso. D de dado. D de dado, exatamente. É a linha D que falava isso, que só poderia ser logística e transporte. Então, mas lá dentro já existe indústria. Então é só tirar isso, mas não tem nenhuma mudança de zoneamento. Não altera em nada. Não altera em nada. E vocês chegaram a conversar, inclusive, com o executivo, como o vereador André Muzumbi falou, até esse estudo talvez precisemos de algumas alterações. O executivo vai continuar mandando algumas alterações, como o senhor disse, ou correções, se a gente pode dizer assim, ou até 2015, então a gente não vai ter nenhum tipo de mudança de texto, alguma coisa nesse sentido? Não acredito que vá ter uma mudança nenhuma de texto ou de zoneamento pontual na cidade de Campinas. Porque senão você perde tudo aquilo que você vai fazer. Por exemplo, as macrozonas hoje, elas deixaram de ser votadas na casa, exatamente porque vem um projeto maior, que é a mudança da lei de uso e ocupação de solo, e também já o plano diretor, que até 2016, de acordo com o Ministério da Cidade. Isso tem que ser feito até 2016. Isso não impede que a gente faça até a metade do ano que vem, ou até o ano que vem. Sim, então, mas aí, vereador, vamos puxar. A gente teve um monte de audiência pública para falar do Plano Local de Gestão,
Isso se perdeu ou não? Não, não se perdeu. Isso tem que ser aproveitado, porque isso se discutiu com a sociedade como um todo. Isso vai ser colocado dentro da lei de uso e ocupação do solo e também dentro do plano diretor. Isso vai ser colocado, não terminando aí as discussões. Claro que vai ser aproveitado tudo isso que foi feito nas assembleias locais das macrozonas que foram feitas. E eu não vejo outra. Eu só queria terminar com a questão das mudanças das pontuais. mudanças, porque se fosse uma mudança pontual, isso pertence à macrozona nova, teria sido feito lá. E não foi. Isso é só tirando uma letra, porque foi pedido, inclusive, do terminal intermodal de carga na época. Tá? Então eu não vejo, e completando a lei de uso e ocupação de solo, aquilo que o vereador Tourinho falou, mudou-se muitas características de Campinas, principalmente em algumas localidades. Nós temos hoje, isso precisa ser revisto e nós temos que rever isso no uso na lei de uso e ocupação de solo e também no plano diretor. Porque muitos bairros que eram estritamente residenciais, mas por força de vontade dos próprios moradores, se construíram ali comércios. E hoje não tem como se derrubar. Então você tem que regularizar. Por quê? Você não regulariza, a prefeitura deixa de arrecadar, consequentemente, ela deixando de arrecadar, e ninguém vai lá para derrubar, entendeu? Então, você tem que adequar. E depois você, é claro, e aí eu tenho que compartilhar com a ideia do prefeito, de que você tem que levar tanto o comércio como as indústrias aonde o pessoal está. Porque nós temos hoje em Campinas o problema da mobilidade urbana. E se você pegar Campo Grande, quais empresas que nós temos lá? Todo mundo tem que se deslocar. E aí a João Boy Dom Lopes não suporta o tráfego que lá existe. Tá, então, para a gente entender melhor, vereador, eu insisto com o vereador Zé Carlos, que ele é o presidente da Comissão de Política Urbana, que é a comissão que analisa, entre outras, todos esses projetos, para a gente entender, por exemplo, o senhor deu o exemplo da Macrozona 9. Na Macrozona 9, essa pequena mudança de texto já está prevista lá, olha, lá pode ter área industrial, pode ter área de logística. Uma coisa não interfere na outra, é isso? Não, uma coisa não interfere na outra. Toda aquela área, não dentro, interno do terminal, porque aquilo é um terminal fechado. Uma área particular. Exatamente, é uma área particular. Então, só que para eles regularizar as indústrias que lá já tem, tinha que tirar essa letrinha D da lei, entendeu? Do artigo 27, se não me engano, da lei, entendeu? Então não tem nenhum tipo de alteração, porque toda ao redor ali já é zoneamento 14. Sim, agora só, desculpa, Mina, só uma coisa interessante, que esse exemplo que o Zé Carlos está falando, mostra pra gente como que também aquilo que foi feito de planejamento urbano para a cidade de Campinas foi desrespeitado, como é que houve um fracasso nas tentativas de implementação de um desenvolvimento urbano mais organizado na cidade, né? Porque se, por exemplo, se havia estabelecido na lei uma determinada função para aquele espaço, deveria ter sido utilizado daquela maneira, porque não foi por acaso, eu imagino que se pensou. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu espero que Mas a não gente... é porque a lei é muito antiga, vereador, de pode 88, pode ser. E aí a cidade foi tendo outras necessidades. Pode ser por isso, sem dúvida, e não houve uma revisão no tempo hábil e tal. O que eu acho importante é que a gente construa esse plano de forma muito democrática, participativa mesmo, para que a gente possa ter um pacto feito na cidade de que o poder público vai garantir que as determinações que forem estabelecidas tanto na lei de uso e ocupação do solo quanto futuramente no plano diretor sejam efetivamente cumpridas, porque é um desafio muito grande para o poder público e que a gente acha que o poder público fracassa, na maior parte das vezes inclusive, é o de garantir que metas de planejamento urbano sejam efetivamente cumpridas. Sim, agora, vereador André, sobre esse desafio que o vereador Tourinho acabou de citar, quando a gente fala em planejamento urbano, uma legislação como essa, hoje nós já estamos em 2014, temos uma lei de 88, para se fazer uma lei, deve-se pensar em um planejamento para quantos anos? Então, nesse caso. É que nós temos que ter sempre uma capacidade de estar projetando a cidade para o longo prazo, ou seja, é o que a gente costuma chamar assim, a cidade que a gente quer, né? Quer dizer, você quer um tipo de cidade, então você tem que planejar, porque a construção disso, ela é mais demorada, você não faz uma lei e isso de imediato acontece, ela vai sendo construída a partir daí. Então, é fundamental que a gente pense a longo prazo. Tanto é que a própria legislação
que instituiu o plano diretor para cidades, ele prevê a sua revisão a cada 10 anos. Então, no mínimo, você tem que ter esse horizonte. Mas também se prevê a revisão porque a cidade é um organismo vivo. Ele não é uma coisa estática. Por mais que você projete, às vezes as coisas vão mudando. A própria sociedade. Por exemplo, Campinas tinha uma vocação mais industrial, hoje ela é mais serviço e comércio. Então, quando alguém lá atrás pensou em áreas industriais, ela pensou dentro daquela vocação, não estava errado também. Mas a cidade é dinâmica, como eu falei, e ela se transformou num polo de comércio e serviço. Então, nós temos que hoje nos adequar a essa realidade, que, óbvio, ainda continuará existindo indústrias, mas ela não é mais a grande força da cidade, né? Então, nós temos que ter sempre esse horizonte e essa capacidade de estar revendo as coisas. Além do tempo passado, já há muitos anos, né, dessa lei, nós tivemos, né, nos últimos 15 anos, a instituição do Estatuto das Cidades, que é um outro instrumento legal importantíssimo que ajuda a regrar a cidade de uma forma moderna, com vários mecanismos para você evitar que haja todo um processo especulativo em muitas áreas, né, através, por exemplo, do IPTU progressivo, que a cidade pode lançar mão e nós estamos defendendo isso. Você tem a outorga onerosa, que é uma forma de você estar cobrando pelas benfeitorias e pela uma determinada definição que você faz de uma área, para que isso reverta em benefício da cidade, esse ganho que o proprietário vai ter em empreender em determinada área. Então, todos esses instrumentos, tem vários outros, mas só citando alguns aí mais famosos, que a gente tem que lançar mão numa perspectiva de um novo plano diretor para que, de fato, a gente faça Campinas caminhar na direção mais próxima ao ideal desse que o governador falou, do que a sociedade quer. Por isso que é muito importante ouvir as pessoas, tanto os técnicos, as universidades, vão ter debates aí com as universidades, mas também ouvir a população que lá mora, que vivencia os problemas. E assim a gente vai estar ajudando a fazer, de fato, um projeto que tenha essa perspectiva de ser o ideal para Campinas. Nesse sentido que eu acho que nós devemos caminhar. Tá ótimo. Então, questão de ordem vai para um breve intervalo e voltaremos já já discutindo esse tema. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute esse anúncio do estudo de uma nova legislação de uso e ocupação do solo em Campinas. E, vereador, o senhor estava aqui na outra legislatura, já era vereador, e eu me lembro que na época nós tivemos aí uma lei, se não me engano, de autoria do ex-vereador Valdir Terrazan, prorrogando a data em que os planos locais de gestão pudessem ser aprovados e apreciados aqui na casa. Inclusive, essa data provavelmente já se passou. Já. E com esse anúncio, e até, digamos assim, olha, o que não foi votado de plano local de gestão, por enquanto, fica parado, não há necessidade ou de uma lei de autoria de vereador ou do executivo prorrogando esse prazo para que os novos planos locais de gestão tenham um novo prazo, não. Ou não há necessidade? Não, não há necessidade. Uma vez que você vota o plano diretor, que é o fator principal dentro do município, se você as macrozonas deixam de ter validade. Quando se votou uma prorrogação das discussões e da votação das macrozonas aqui na casa, foi porque a Campinas estava passando por um momento de turbulência
e que pairavam sobre no ar algumas dúvidas de muitos vereadores aqui na casa, com respeito a tudo aquilo que aconteceu Sim. e culminou com a cassação do prefeito. Então, como a gente tinha que dar uma satisfação para o Ministério da Cidade, então se propôs a prorrogação, entendeu? Sem pensar naquele momento, achamos que a turbulência fosse passar rápido e a coisa ia se... Mas já passou até o prazo, nós pedimos até 2010, se não me engano. Isso. Entendeu? E esse prazo já foi extinto. Agora, com o advento do estudo do plano diretor, eu acho que as macrozonas ela fica sem sentido, porque senão você muda. Por que você vai mudar depois as macrozonas? É mudança de zoneamento. É o que você pode fazer em determinados locais ou não. Então, isso o plano diretor vai corrigir. Então vai mudar primeiro a lei de uso e ocupação do solo, Isso. depois o plano diretor você e depois assume- as Isso. macrozonas de acordo com o que foi decidido. Exatamente. É isso? A gente fala que é como se a lei de uso e ocupação do solo, ela desce a legenda e depois o plano diretor é o que desenha essa legenda no mapa da cidade, de certa maneira. Ela estabelece o que são as zonas rurais, zonas urbanas, quer dizer, da cidade, que tipo de ocupação que você Diretrizes pode e tudo fazer, mais. diretriz. Aqui, industrial, ali é área de ocupação apta para moradia, porém residencial, porém com tal limitação, e esse tipo de coisa é o que vai estar nessa lei de uso e ocupação do Perímetro, solo. você pode colocar perímetro urbano dentro do urbano através do plano diretor. Inclusive, quer dizer, essa é uma discussão que a gente já tem se preocupado, porque a gente tem em Campinas, a gente tem a leitura de que Campinas não precisa ampliar o seu perímetro urbano, né? É uma discussão que certamente vai ter que ser travada com mais gente, mas é uma das nossas preocupações é que exista uma pressão para ampliação do perímetro urbano de Campinas. Mas hoje a realidade não é que muita... Eu concordo com o vereador Torinho em certo ponto, mas discordo em outros pontos. Se você pegar, por exemplo, nós temos vazio urbano, eu concordo com ele plenamente. Primeiro nós temos que preencher os vazios urbanos que nós temos dentro do urbano, dentro do perímetro nosso. Mas não transformar o rural... É que muitos isso, desses não- são não- rurais. Muitos desses são rurais, dentro do urbano. É porque dentro do perímetro urbano, Existe a gente áreas tem rurais. muita propriedade que paga ITR, Imposto do Exatamente. Território Urbano, mas que está dentro do perímetro urbano. Sim. E a gente deveria ocupar na nossa leitura Nós temos que ocupar, essas mas áreas. nós não podemos pensar, o vereador, também, porque nós temos a região do Campo Grande, você entendeu? Que nós não temos indústria lá e nós temos que levar indústria. Então, você tem que expandir um certo ponto de área rural para que complete, passe para o perímetro urbano, para onde você possa dar destinação de indústria para o povo que está lá, ali mesmo se locomover, ir trabalhar naquela localidade, você está entendendo? A minha É isso que eu digo. eu até acho que essa é uma discussão boa, viu, Eu Zé acho Carlos? não, Porque é, eu acho ela que é o Campo salutar. Grande, esse é um bom argumento. A minha preocupação, por exemplo, é crescer para outras regiões da não. cidade em que a gente tem um interesse especulativo Não. muito grande que entra em confronto com Sim. meio De ambiente. Agora, por exemplo, o senhor citou o Campo Grande. A gente já teve aí a aprovação da macrozona 5. 5, exatamente. Se mudarmos... Só que nós não aumentamos o perímetro naquela região. Isso que eu ia perguntar. Se mudarmos a lei de uso e ocupação do solo, no que diz respeito a isso, teremos que fazer um novo plano de gestão, local de gestão nessa região ou não? Não necessariamente. Se tiver um grande empreendedor, só para você ter uma ideia, e ali que já foi objeto de discussão aqui na casa através da macrozona 5. Se tem um grande empreendedor que possa ir lá e comprar um monte de casa e fazer uma indústria, entendeu? Agora precisamos ver se dentro do plano local de gestão da macrozona 5 estava inserido alguma localidade para a indústria, que eu acredito que não esteja. Não Nós foi tínhamos- aquela discussão que até se manteve uma área rural, que era uma grande Sim, área, que estava com especulação exatamente, na mas época. devido àquela especulação, a própria Comissão de Política Urbana retirou aquela área, porque era motivo de especulação, Sim. entendeu? Porque a gente queria, eu me lembro que a gente estudou profundamente essa questão, porque, se eu não me engano, era 60% de área residencial e 30%, porque tem manancial lá, tem algumas coisas que tem que ser respeitadas, e 30% de industrial. O que nós tentávamos fazer naquele momento até que a gente percebeu que tinha ali um certo grau de especulativo naquela região. Nós fizemos uma alteração passando para 65% de área industrial e 20% de área residencial, porque ela já tem um monte de residência.
o que eles precisam naquela região. É exatamente indústria, é serviço. E aí, essa foi a nossa intenção. Mas como a gente, em contato com o Ministério Público, inclusive, ele nos aconselhou, tira essa área, deixa ela como está, por conta da especulação que está correndo na cidade. Então nós retiramos ela e aprovamos, ela ficou ainda como área rural e passou a macrozona assim, sem grandes alterações, a macrozona 5, entendeu? Porque quem pensa que ali tem alguma área industrial, não tem. É muito pouquíssima área de cunho industrial. Então, pegando o gancho que o vereador Torinho falou, ali nós temos ainda uma grande área entre o município de Campinas e Montemor, que pode ser transformada em área industrial no plano diretor, para que possa ali, aqueles moradores da região, ainda mais passando para distrito agora, se passar no plebiscito, que eles tenham aonde trabalhar e, consequentemente, a João Boy Dunlop acabar com aquele fluxo de veículo que todo dia e toda hora vocês veem lá que é um grande afunilamento de veículos. E nós temos que nos preocupar com essa região. Claro. Só para acrescentar, o secretário de Planejamento também nos falou aqui na reunião que tivemos que ainda esse ano, talvez no próximo mês, ele prevê já início da discussão do plano diretor, assim como está sendo feito o estudo para apresentar uma proposta de lei de uso e ocupação do solo, meados do ano que vem, ele já vai iniciar também os estudos do plano diretor, porque eles têm que estar concomitantes, como você mesmo mencionou. Então, já vai estar sendo iniciado isso também, porque o plano diretor, ele pensa as grandes diretrizes, que é essa questão que eu falei da cidade que queremos, quer dizer, e já a lei de uso, ela detalha a região, que zoneamento vai ter, qual vai ser a característica dela. E a gente tem que pensar também que as regiões, elas não têm que necessariamente ter um tipo só de zoneamento, né? Uma coisa que se fala muito modernamente é que sim, algumas áreas que são áreas que servem de comércio para a região, você pode estar definindo ela com essa natureza, mesmo que o entorno seja residencial, porque isso já acaba acontecendo. Eu digo assim, a população ela acaba tomando iniciativa de prover numa determinada região uma condição que antigamente a lei não previa. Por quê? Porque as pessoas têm a necessidade, né, de um comércio, de um serviço próximo à sua casa. De um programa em que um especialista falou, a gente tem na lenda que fala sobre gráficas, que antes as gráficas faziam muito barulho, hoje não existe mais isso. Então, há áreas que podem ter, sim. Quando a gente fala de indústria, a gente sempre pensa aquela clássica indústria poluente, grande indústria. Hoje em dia não existe mais muito isso. Não que não existam indústrias poluentes, mas assim, essa não é a figura hoje que predomina. As indústrias, a mesma automobilística que antes, são indústrias limpas, indústrias mais modernas. Então, eu acho que você pode ter uma característica industrial desde que ela não perturbe a área residencial. Quer dizer, eu acho que isso é possível. Então, você caracteriza determinado tipo de indústria, né, pelo seu produto, pela sua atividade principal, e com isso você garante essa visão. Mas eu acho que o importante é a gente estar discutindo todo. E quando a gente fala, né, o Zé Carlos citou agora o exemplo de Montemor, né? Quando nós temos essas divisas com os municípios que estão conurbados conosco, nós temos que pensar também em fazer essa discussão regionalmente. Porque muitas vezes você fala assim, bom, aqui esse terreno aqui não é industrial. Aí você cruzou ali a divisória do município, lá do outro lado já virou industrial. Quer dizer, o que resolveu? Para nós acabamos ficando sem indústria, mas ficamos com todo o ônus de ter o trânsito que lá vai circular, porque são vias comuns, estradas ou avenidas. Então a gente tem que pensar muito em discutir, principalmente nas áreas lindeiras aos outros municípios, uma estratégia um pouco mais articulada, né? Nós até foi citado na reunião que é a área de Viracopos, por exemplo. O Viracopos ainda não definiu, porque é a macrozona 7 que estava para ser discutida. Aliás, isso é uma coisa que nós temos que analisar com muito carinho. Uns aqui. Defendem que é exatamente, outros defendem que não. É uma coisa que precisa ser vista. Alguma coisa tem que ser feita, né? Aí precisa o executivo também ver em que pé que está a discussão de macrozonas. No caso da 7. Mas, por exemplo, se você atravessou o limite do município de Indaiatuba, já começa a ser instalado novas indústrias, que vão servir ao aeroporto. Então, essas indústrias poderiam estar vindo, ou áreas de logística, né? Ali também até a prioridade é mais logística, mas tem indústrias também. Áreas de hotéis, estão construindo hotéis.
você acabou de cruzar a divisa, já tá, quer dizer, isso daí está vindo em quê? Em função do aeroporto que está ampliando. Só que o benefício não está vindo para Campinas. Então, essas coisas, eu estou citando isso como exemplo, porque ele é bem evidente, nós temos que estar discutindo junto com os municípios, porque senão a gente fica... Nós temos o aeroporto em Campinas, mas os benefícios de investimento, da geração de emprego, vai ser do outro lado do limite. E está bem no limite, não precisa andar... Eu diria que está alguns metros após o limite do município. E aí eu acho que tem que discutir isso de forma mais regionalizada, porque são questões que dizem respeito a mais de um município. É diante disso que o André está dizendo, que a gente tem uma preocupação muito grande com o aeroporto de Viracopos, com o entorno do aeroporto de Viracopos. Não precisa chamar de macrozona 7, mas nós temos que fazer um plano. Aí você vai falar, mas vai ser uma mudança pontual de zoneamento. Não, nós temos que correr contra o tempo para nós não perdermos investimentos. Antes dessa revisão. Antes dessa revisão. Isso tem que ser para ontem. A gente já conversou isso com o secretário de Planejamento, porque nós estamos perdendo, não é uma guerra industrial e nem fiscal contra os nossos vizinhos. Acontece que a nossa legislação de zoneamento e de plano local de gestão, que ficou atrasada, ficou prejudicada, e também essa lei de uso e ocupação do solo, ela travou ali e não se pode fazer nada. Vereador, mas o que está impedindo que se aprove ou que se vote o PLG 7? Não, porque, veja bem, a prefeitura... Ele é enviado pelo executivo, né? Não, ele é enviado pelo executivo, mas não está aqui. Eles pediram de volta, não foi isso? Ele pediu a devolução da macrozona 7, mas em função do aeroporto, porque o aeroporto estava naquele momento de expansão do aeroporto, e ele queria discutir, inclusive o aeroporto pagou uma empresa para fazer todo o levantamento, então nós temos que pegarmos agora esse levantamento que foi feito pelo Aeroporto Brasil e ver como é que está e como é que nós podemos adequar, mas não precisa chamar Mas, por exemplo, a gestão anterior falava da expansão do aeroporto, apesar de todos os problemas políticos que nós tivemos aqui na cidade, se falava da expansão, e isso não está previsto no plano local de gestão? Não, ele estava previsto no plano local de gestão da macrozona 7. Sim. Mas o que aconteceu? Nesse meio tempo, que nós atrasamos por conta dos problemas políticos que teve na cidade de Campinas, né? E o prefeito Jonas Donizete, quando assumiu, ele pediu a macrozona 7 porque estava em amplo desenvolvimento a expansão do aeroporto, e o Aeroporto Brasil quis ver como é que estava toda essa expansão. Então, quer dizer, isso travou a Câmara de estar votando. Como é que nós vamos votar um projeto? Deixa eu só acrescentar uma coisa. Não estava aqui, entendeu? Se a gente for lembrar, a empresa que ganhou a concessão do aeroporto, ela está há 1 ano e 6 meses na gestão. Então, como ela não tinha, porque eu não sabia quem que ia ganhar, tinha várias participando, ela está tentando agora construir, né, na gestão do aeroporto, toda uma coisa articulada com a visão deles para o aeroporto, para a área interna do aeroporto. Tanto é que eles estão repensando isso também, né? Já tem até alguns anúncios de ideia de se construir hotéis lá naquela área interna do aeroporto. Só que toda essa estratégia do aeroporto vai impactar no seu entorno. E por isso que tem que se analisar, e é por isso que tinha que aguardar para a gente saber também qual é a visão que eles vão implementar dentro do aeroporto. Mas só para te dar um dado técnico que dificultava qualquer análise anterior. Você tem uma questão que é definida pela aeronáutica, que é o cone de ruído, que você tinha antes um estudo, uma definição deles, e que estava sendo revista. E ela foi definida agora, recentemente, acho que foi uns 15 dias atrás. Então, sem essa definição, que está na cabeceira das pistas, inclusive, é que você pode definir se lá vai poder ser área residencial, porque, por exemplo, o que está embaixo do cone de ruído não pode ser área residencial, o que pode ser executado dentro dessa área, porque você tem níveis dentro desse cone de ruído. Então, se você está determinado embaixo do cone, é quase muito restrito, se você está próximo... E sem essa definição da aeronáutica, não dava nem para a gente se debruçar sobre isso, porque isso define claramente, e lá nós temos muitas habitações, né? Tem o bairro Campo Belo, Fernanda... o São Domingos, um pouco mais adiante. Tanto que sempre lá teve esse problema, vamos ser desapropriados Exatamente. ou não. Então, esse é fundamental, porque quando for discutir a macrozona, tem que se discutir também o que vai acontecer com essas famílias, né? Porque elas não podem ficar à mercê dessa situação. Então, eu estou te dando só uma questão que impedia a gente até de analisar com mais profundidade. Agora, com essa informação, eu acho que a prefeitura vai poder discutir, e o vereador Zé Carlos está certo, alguma alternativa emergencial tem que ser dada para lá sobre o risco da gente estar perdendo investimento importante para Campinas e que vai ser aplicado lá de qualquer jeito.
Você resta saber se vai ser em Campinas, se vai ser em Indaiatuba, vai ser em Montemor, e é isso que nós fazer temos um que novo discutir. plano local de gestão vai gastar também muito tempo. Eu não Não preciso sei, chamar não um sei. plano local de gestão, não Só precisa fazer ter emenda. esse Ó, a nome. questão toda é a seguinte, Então, a gente tem dois problemas. Nós estamos no meio de 2014 e até 2016 o plano diretor da cidade toda tem que ser revisto. Isso é um dado. Inclusive a macrozona 5, que já foi discutida aqui, também vai ter que ser discutida. É importante, todas as regiões da cidade vão ter que ser discutidas. A ideia é que não se perca o que foi discutido mais recentemente. O que tiver sido discutido recentemente não vai se perder. Agora, o que são discussões antigas, questões antigas, vão ser revistas da mesma maneira. Eu questiono se vale a pena a gente pensar numa aprovação de um plano diretor de um plano local de gestão da macrozona 7, se a gente vai rever ele daqui a 2 anos. 1 ano e meio, na verdade, menos de 1 ano e meio, provavelmente. Então, o que eu acho que tem que ser feito é, de novo, colocar o aeroporto de Viracopos dentro de todo o resto da cidade, do bojo da cidade, refletir junto àquelas populações que estão ali, junto ao pessoal do aeroporto, junto a todo mundo que tem interesses nessa região e construir, dentro da revisão do plano diretor, o que vai ser mais adequado para a cidade. Como essa discussão começa a partir de já, colocou o secretário, né, a gente, na verdade, já tem feito aí, junto com a sociedade civil, discussões sobre a revisão do plano diretor já tem quase 1 ano. Eu acho que a gente tem que, então, construir neste momento. Mas não é perder mais 1 ano e meio, então? Pois é, eu não sei se é perder, Mirna, porque também fazer as coisas com pressa, a gente pode acabar perdendo outras coisas, né? Não, dependendo da maneira como a gente fizer. Eu não concordo. Dependendo da maneira como a gente fizer a aprovação desse processo, a gente pode prejudicar grupos da população. O que nós temos que fazer, sim, garantir que investimentos não vão ser perdidos? Lógico. Temos que trabalhar para isso. Temos que trabalhar para isso e tem diversas maneiras. Não é aprovando um plano no afogadilho que a gente vai fazer isso. Não é no afogadilho, porque já faz 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses que já está se discutindo o aeroporto. O problema foi por questões políticas que se atrasou isso. E depois, como o André disse bem, houve aí uma concessão, vamos dizer assim, onde a empresa Aeroporto Viracopos, Aeroporto Brasil, ganhou a concessão. Então nós temos que saber, primeiro, o que está sendo construído no entorno, no interno do Viracopos, que você precisa fazer mudanças de zoneamento pontuais ali. Porque como é que o aeroporto ele vai fazer um hotel de um tamanho lá que, se o zoneamento não permite? Aí nós vamos perder empreendimentos dessa natureza para cidades vizinhas. É isso que eu estou falando. Então nós temos que montar um grupo de trabalho que eu acredito que o próprio aeroporto ele já tem um estudo dessa natureza que ele contratou, se eu não me engano, 2 empresas para fazer esse estudo de impacto e a prefeitura acompanhar e fazer. E se tiver algumas mudanças dentro do plano diretor, que vai ser ali sanado, entendeu? Mas nós não podemos de maneira nenhuma essa discussão do papel de Viracopos e na relação com a cidade é uma discussão boa que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Né? A gente, inclusive, recentemente trouxe aqui uma questão que a gente acha importante, que é o que a gente entende que é um conflito de interesses existente na contratação que foi feita aí da prefeitura, da FUPAM, né, que é a fundação, o que quer dizer a sigla mesmo? Fundação de Pesquisa em Arquitetura e Meio Ambiente. Só que daqui a pouco o senhor vai falar sobre isso. Nós vamos tomar uma aguinha e voltamos já com a questão de ordem. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que deve ser atualizada
segundo aí o Executivo, até julho de 2015. E o vereador Pedro Tourinho disse no final do segundo bloco justamente sobre o seu questionamento a respeito do trabalho da FUPAM, a Fundação de Pesquisa em Arquitetura e Meio Ambiente, que foi aí a fundação contratada para fazer esse estudo da nova lei. Vereador. Bem, acho que antes de mais nada é importante colocar o que a gente entende como conflito de interesses, né? Conflito de interesses, ele acontece sempre que em que existem interesses potencialmente conflitantes em questão e a gente tem dos dois lados desse grupo de interesses os mesmos atores tomando as decisões. Então, por exemplo, às vezes você tem, no caso da saúde é muito comum, os mesmos autores que escrevem artigos, que publicam artigos falando sobre a eficácia de medicamentos, recebem dinheiro da indústria farmacêutica para fazer palestras e tudo mais. Isso é um caso clássico de conflito de interesse que a gente tem na área da saúde, que é uma área onde eu transito por ser minha área de profissional. A gente enxergou aqui em Campinas uma situação um bocado parecida. A FUPAM, que foi a fundação que foi contratada por R$1.600.000, por notório saber, a partir do notório saber, é uma instituição que tem realmente um reconhecido saber na área técnica deles. Ela designou como parte da equipe de trabalho que vai coordenar esse estudo para a revisão da lei de uso e ocupação do solo, arquitetos que estiveram envolvidos justamente com o projeto do aeroporto de Viracopos para a Macrozona 7. A gente entende que eles foram inclusive contratados pelo aeroporto. A gente entende que os arquitetos são super competentes, as equipes têm capacidade técnica, não é isso que está sendo questionado em momento algum, porém, a gente tem clareza de que muitas vezes os interesses que podem estar colocados dentro da revisão que o aeroporto contrata para fazer para a região, para a Macrozona 7, podem entrar em conflito com os interesses que acontecem para o resto da cidade, que existem para o resto da cidade. Da mesma forma... Mas uma coisa não independe da outra? O estudo lá do Brasil Aeroportos já foi feito e agora é uma outra coisa? Ela só independeria se a gente não fosse ser humano, se a gente não tivesse negócio, se as pessoas não tivessem interesses, né? A gente pode até falar assim, não existe conflito. A história, né, o processo comercial, mais do que demonstra que situações como essas, em que, feito eu falei, você tem os mesmos tomadores de decisão colocados dos dois lados de uma situação em que existe potencialmente uma divergência de interesses, constitui-se num conflito de interesses. Então, esses dois arquitetos, além desses arquitetos ligados ao aeroporto de Viracopos, a gente tem também outros arquitetos que estão participando de um escritório de arquitetura, que estão dentro desse grupo e que assinam empreendimentos na região de Souzas, empreendimentos imobiliários, condomínios e tudo mais. E aí a gente, de novo, enxerga a possibilidade de um conflito de interesses. Quer dizer... Vereador, mas esses empreendimentos que o senhor cita, no caso em Souzas, eles já foram aprovados? Não. Ou eles necessitam de uma revisão da lei para poderem Eles estão em estudo nesse momento. Eles não foram aprovados ainda. Não é porque eles já fizeram um condomínio lá em 76 que eles não podem mais fazer isso. Não. Então. São empreendimentos que estão sob... revisão, sob avaliação nesse momento. Quer dizer, justamente... Está na Secretaria de Urbanismo a autorização. Exatamente. Correto. E é interessante porque isso não foi nem só eu que enxerguei isso dessa forma. Né? Saiu uma reportagem no G1, do dia 24/9, que trata justamente disso. E foi consultado... Hoje, dia de hoje, é verdade. Lembrando que esse programa é gravado no dia 24 de setembro. Exatamente. Okay? Por isso até que eu falei aqui do dia 24, que um professor de Direito Administrativo da PUC Campinas, que é especialista nessa área, coloca exatamente isso. Ele fala, o município pode ficar refém de interesses privados, nada garante que os resultados sejam mais adequados ao interesse público. Se por acaso fica caracterizado o conflito de interesses, ele coloca aqui, seria altamente pertinente rever esse contrato. Da mesma forma, o Conselho de Desenvolvimento Urbano de Campinas tem vários dos seus membros questionando essa questão. A gente acha que esse é um processo muito importante para a cidade. Ele envolve muitos milhões de reais de interesse. Porque eu vou explicar para você uma coisa, Mirna. Não tem jeito mais fácil de fazer dinheiro na cidade, na vida urbana hoje, do que, por exemplo, você mudar um zoneamento rural para uma área urbana num lugar que tem potencial para virar um condomínio. Você compra 1 hectare de terra por, sei lá, R$3.000, depois você transforma aquilo ali num condomínio, regulariza aquilo ali como área urbana e vende 1 metro quadrado por R$1.000.
E aí, numa canetada, você pode mudar. Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Correto. Mas eu acho que essa preocupação, a gente tem que estar ciente dela, porque ela não é inexistente. O vereador Tourinho traz aqui um dado interessante, viu, vereador? Que eu não sabia desses dados que o senhor está falando, que é um professor da PUC, e também tem aí o G1 que traz isso. Mas é por isso que existe a Câmara de Vereadores. Nós temos que estar atentos a essas mudanças. É por isso que existe não só a Comissão de Política Urbana, mas existe a Comissão de Legalidade e Redação, como todas as outras comissões que tem aqui dentro. E acima de tudo, tem os vereadores. Tem 33 vereadores para ficarem atentos para essas mudanças, porque eu vou repetir aqui novamente. Quando a gente começou a perceber que havia uma certa especulação com um certo terreno lá na região do Campo Grande, o que nós fizemos? Ele estava inserido como perímetro dentro da macrozona 5. E a Comissão de Política Urbana, sabendo disso, através dos seus membros, imediatamente retirou isso do perímetro urbano, deixando ele como rural. Então, essa é uma obrigação nossa, do parlamentarismo aqui, dos nossos parlamentares, dos 33 vereadores, que somos aqui o fiscal do Executivo. Então, se a gente sonhar que existe, e vamos analisar, a Câmara tem o poder de contratar urbanistas que nos auxiliem nessa tarefa. E no concurso nós tivemos aqui engenheiros e arquitetos concursados. Agora a Câmara justamente parece que vai ajudar a comissão a analisar também esse projeto. Então eu acho que nós temos que ficar diante disso que o senhor traz nesse momento, nós temos que ficar atento com esse tipo de especulação e se acontecer nós temos Zé Carlos, eu acho que a gente tem um papel também que é de antevermos situações potencialmente conflituosas, porque depois chorar em cima do leite derramado é o que sempre fala, mas não viu, mas não fez. Por isso que o senhor tem a prerrogativa, como legislador, de fazer emendas. Eu fiz um requerimento, entendeu? Por exemplo, para questionar isso, mas eu acho que é um contrato de R$ 1.600.000. Não é só uma questão de quando a gente achar que tem. Às vezes, o que eu acho nessa situação é que a gente deve procurar garantir que o poder público, quando comete equívocos, quando ele coloca uma situação que pode ter um conflito de interesse. Eu não estou falando que essas pessoas aqui vão trabalhar para virar copos, não é isso. Agora, eu acho que o mais adequado era que a gente não tivesse... Eu fico até feliz de saber que o senhor já fez um requerimento questionando isso. Fiz esse requerimento. Que nada mais é do que a prerrogativa do vereador. Sim. O senhor está dentro do seu legítimo direito de fazer, entendeu? Agora, eu acho e é um dado novo que o senhor trouxe, entendeu? Que eu não estava sabendo. Eu até falei disso na sessão passada na Câmara, sabe, Zé Carlos? Eu acho que a gente aqui, talvez até como comissão de políticas urbanas, né, a gente teria que interpelar, questionar, dialogar com a prefeitura, para a prefeitura ver se essa é a melhor opção, porque realmente, embora a gente reconheça o valor da FUPAM, a equipe de trabalho que a própria FUPAM escolheu para fazer essa função, isso é uma ação discricionária da FUPAM. Ela é o que gera esse conflito, tá entendendo? Mas então, aí, vereador, a prefeitura pode, por exemplo, contratou a entidade. Plenamente. Pode falar, FUPAM, como a gente tem algumas pessoas que teriam interesses, para que não haja problema no processo, você pode designar outros profissionais? A prefeitura pode fazer isso? Toda a possibilidade de fazer isso. Nós vamos fazer o seguinte... Isso é prerrogativa da prefeitura. Mas isso vai ter acompanhamento da população, entendeu? Isso vai ter acompanhamento dos conselhos, isso foi falado tudo ontem durante a... Não vai ser um estudo que vem pronto e acabou. Não, por isso que tem no site da prefeitura, nós solicitamos aqui também que a Câmara também coloque vai fazer um link no seu link, entendeu? Para que as pessoas possam opinar e saber o que ela quer do bairro dela, o que falta, entendeu? E também os conselhos constituídos na cidade de Campinas também vão fazer parte desse grupo de trabalho. Então, aí, vereador, que nós temos que estar todos nós unidos no objetivo só, que é fazer com que isso que o senhor acabou de dizer não tenha conflito de interesse, sobreponha os interesses da população e daqueles que estão fazendo estudo. Eu acho que a gente não contrata por R$ 1.600.000 um grupo de técnicos por acaso. A gente contrata porque a gente sabe que esse grupo de técnicos é quem vai ser capaz de processar
essas informações que vão ser trazidas pela população, vai poder avaliar o que é bom, o que não é, o que dá, o que não dá, a partir de um conhecimento técnico. A gente valoriza as intervenções tecnicamente embasadas, naturalmente. Claro. Agora, a gente não acredita, e eu pelo menos não acredito, que exista a isenção do técnico de forma descolada daquilo que são os interesses econômicos, daquilo que são os interesses privados, políticos. Então a gente se preocupa que estes técnicos que sejam escolhidos sejam técnicos que não carreguem já de início o potencial para um conflito de interesses e que não é um interesse secundário, periférico. Nós não estamos falando de um projeto de 2 casas. Nós estamos falando do aeroporto de Viracopos, que é uma verdadeira, um acontecimento na estrutura urbana de Campinas. É um fato que muda certamente todo o rumo do desenvolvimento urbano da nossa cidade. Então, esse estudo, na minha opinião, ele deveria ser feito por pessoas que reconhecem o valor de Viracopos, mas que não têm uma vinculação direta, mão na massa, com o projeto que foi feito pelo próprio aeroporto para aquela região. Eu acho que isso gera um viés, gera um risco de um viés que, a meu ver, pode ser prejudicial para a cidade das mais diversas formas. A arquiteta do Instituto de Arquitetos do Brasil, que comentou essa matéria, ela é do Instituto de Arquitetos do Brasil. Ela descreve como óbvio a existência de conflito de interesse. E ela coloca aqui, que a questão é justamente que a cidade vai muito além de Viracopos. Então, que não dá para estar dos 2 lados do balcão, é a expressão que ela usa. Então, ela acha que tem a qualidade, os técnicos, feito eu disse, mas que ela não é só em torno de Viracopos. A gente tem que garantir... Só uma licença, eu estamos falando do aeroporto de Viracopos porque o senhor colocou como a Copan que fez os estudos do interno do Viracopos. Mas nós estamos falando agora do município de Campinas. Isso, por isso mesmo. Por isso mesmo. Entendeu? Eu acho assim que é importante o questionamento, o vereador já fez, eu acho que a gente tem que estar sempre interpelando, é papel nosso, como bem lembrou o vereador Zé Carlos, e acho que é salutar isso. Agora, eu acho que assim, não dá para a gente ficar botando sob suspeição, porque nós estamos falando de uma instituição. Não foi contratado nós não contratamos um arquiteto ou um engenheiro, contratamos uma instituição. E ela vai responder pelo que ela apresentar. Ela vai responder, não o arquiteto. Então, se ela está botando arquitetos ou alguém que tenha conflito de interesse, ela tem que responder por isso. E acho que, como bem lembrou também o vereador Zé Carlos, todo esse processo não é um processo onde essa instituição que vai definir qual será a lei de uso e ocupação do solo. Ela vai subsidiar a prefeitura, os técnicos da prefeitura que vão gabaritar isso, acompanhados, é importante lembrar, existe uma comissão que foi criada com base em todos os conselhos do município, que vão estar acompanhando esse processo, juntamente com essas audiências públicas, como o Zé Carlos também mencionou. Então, nós estamos falando de um processo bastante complexo, que não está na mão de um arquiteto ou de um... Então, eu acho que nós temos que, sim, cobrar, temos que exigir os esclarecimentos. Agora, eu acho que eu não tenho nenhuma informação que desabone essa instituição que foi contratada, volto a mencionar, foi uma instituição, e que vai ter o acompanhamento da prefeitura e vai ser redigido pelo jurídico da prefeitura, que vai redigir essa lei antes que ela venha aqui para a Câmara. Então, eu tenho convicção de que nós estamos falando com pessoas corretas e pessoas sérias. Agora, se alguma coisa ficar demonstrada que não está sendo tratado com devida isenção, pode ter certeza que essa Câmara aqui vai se posicionar e não vai permitir que nenhum tipo de uso indevido de uma lei tão importante para a cidade ocorra. Vereador André, Mirna, só uma coisinha. Eu quero só complementar aqui o vereador André Von Zuben e colocar que eu também não tenho a menor questionamento sobre a isenção. Feito eu falei, nós estamos tratando aqui do que a gente chama de conflito de interesses. O conflito de interesses é um risco potencial. Quando a gente está tratando de uma questão muito importante para a cidade, esse risco potencial pode trazer muitas consequências. Embora esse estudo seja parte do processo, ele, na minha opinião, é a pedra angular do processo que vai acontecer. Ele é uma parte fundamental, não tem nada mais poderoso do que o saber, o conhecimento que esses técnicos detêm e vão utilizar para fazer esse estudo. E a gente sabe que, dependendo do que eles produzirem, do ponto de vista de informação, eles vão dar a linha, que a gente diz, eles vão pautar boa parte desse processo. Naturalmente, a possibilidade da construção democrática, da participação das pessoas, é o maior remédio que a gente tem para isso. Agora, nós estamos pegando esse processo no comecinho. Isso aí acabou de começar, isso é uma coisa que está no começo. Então, o que eu estou propondo aqui é a gente pensar
em reverter vícios que possam existir na origem, no começo. O vereador Zé Carlos, ou não sei se foi a Mirna, perguntou, mas dá para a prefeitura falar assim, olha, acho que tem um conflito de interesses aí, que tal a gente evitar isso? Super dá. É uma instituição que tem toda a possibilidade de trocar seus técnicos, de dialogar, de conversar. O que não pode acontecer é a gente localizar um potencial conflito de interesses feito esse e não colocar isso a público, não discutir isso, né, abertamente. A gente lança aqui, de alguma maneira, já o começo da discussão sobre a revisão dessa lei de uso e ocupação do solo. Sim, importante salientar que já de início, você que está em casa pode participar, dando aí a sua opinião a respeito da sua rua, do seu bairro, entrando, existe essa possibilidade, entrando diretamente no site da prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br/governo/CEPLAMA/luz, de lei de uso e ocupação do solo. A gente vai pedir aí para a nossa técnica colocar aí o link para você. E ali você vai encontrar uma enquete, um questionário e vai responder algumas questões, até também é uma forma inicial aí do governo, inclusive foi anunciado pelo secretário, ter a participação popular nessas decisões para sentir o que está acontecendo na cidade. O nosso programa está acabando, vamos aguardar aí o início desse trabalho e depois o que será apresentado para discutirmos novamente. E o nosso programa fica por aqui, eu agradeço a participação. E até um próximo Questão de Ordem, vereadores. Obrigada pela participação. Muito obrigado. O Questão de Ordem fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara. Até mais.